Vai abrindo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21. Amém? Nós vamos conversar hoje sobre espiritualidade. A Bíblia diz que nós somos seres espirituais. A Bíblia diz assim, João 3, versículos 6 e 7. Está escrito assim, ó. Aquele que nasceu da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Se você recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você é um ser espiritual. Você nasceu de novo, nasceu do Espírito. Amém? Agora, essa espiritualidade, amados, ela precisa se manifestar. E aí vem o grande problema nosso. Dentro do nosso espírito, eu quero explicar isso para vocês como introdução, antes de entrarmos no assunto. Dentro do nosso espírito, por causa do pecado de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, entrou uma coisa dentro do nosso espírito chamado pecado original. O pecado original é uma natureza pecaminosa. E como Adão e Eva eram a semente do qual eu e você viemos, assim como você planta uma laranja, um pé de laranjeira, planta uma semente, e daí nasce aquilo que estava na semente. Assim, quando eu e você nascemos, nós nascemos com uma coisa chamada o pecado original, natureza pecaminosa. Ok? E a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. Deus nos deu vida. E quando Ele nos dá vida? Quando nós nascemos de novo. E o que acontece quando nós nascemos de novo? A palavra de Deus diz lá em Isaías 53, versículo 3, 4. Diz assim, que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso pecado, e Ele levou sobre si. Então é como se Jesus pegasse você e eu, pusesse sobre Ele e foi na cruz. Ou você acha que Jesus só foi na cruz por alguma coisa diferente? Ele não tinha pecado. Então quando Ele foi na cruz, Ele estava fazendo duas coisas. Ele estava morrendo pelo meu pecado. E Ele morreu pelo meu pecado, derramou seu sangue. E como é que Ele morreu sobre o meu pecado? Ele tomou sobre si o meu pecado. Ele tirou a minha natureza pecaminosa do meu espírito e morreu pelo meu pecado. Agora, eu estava em Jesus. E Jesus estava morrendo. O que foi que aconteceu comigo e com você? Você estava em Jesus. Lá na cruz, Ele tomou você sobre Ele. E Ele morreu, você estava nele. Isso quer dizer que você morreu. Então Jesus morreu por você. E você morreu com Jesus. Em Cristo. E quando você morreu na cruz, com Jesus, a natureza pecaminosa foi arrancada de você. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano para você e para mim. Que nós nos tornássemos filhos de Deus. E ninguém pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém pode ser filho do diabo e filho de Deus ao mesmo tempo. Ninguém pode ter a natureza de Deus em si mesmo, de filho de Deus, e ter a natureza pecaminosa de filho do diabo. Não dá. Uma coisa é trevas, outra é luz. Não funciona. Não tem como. Então a nossa velha natureza, está escrito em Romanos 6, versículo 5, 4, 5 e 6, se você quiser ler isso, para que o velho corpo do pecado fosse destruído. Romanos 6, 6 diz isso. Nós morremos nele para que o corpo do pecado fosse destruído. Então você agora já não tem mais velha natureza. Mas aí não adiantava nada se você só tivesse morrido e ficasse sem velha natureza. Mas você estava em Jesus, Ele morreu, você morreu. Mas o que aconteceu com Ele? Ele ressuscitou. E você estava nele. O que aconteceu com você? Você ressuscitou com Ele. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Novo nascimento. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. E no novo nascimento, a velha natureza já não estava mais. Então você recebeu a natureza de filho de Deus. A vida de Deus em você. Agora olha para mim. Põe a mão assim sobre o seu peito. E diga comigo. Eu sou alguém que tenho a vida de Deus
no meu espírito. Sabia que você é tudo isso? Porque Jesus fez isso. Você tem a vida de Deus no espírito. Diga assim, põe a mão no coração de novo e diga assim, eu já não sou mais filho do diabo, porque eu sou filho de Deus. E as duas coisas são opostas. Tem muita gente que pensa que dentro da gente tem dois cachorros, um branco e um preto. E eles estão lutando. Duas naturezas, uma pecaminosa e uma de Deus. E há uma luta entre as duas naturezas. Isso é conto de carrochinha, não existe. Não pode ter natureza de Deus e ao mesmo tempo natureza do diabo. Ou você tem uma ou tem outra. Entendeu? Ninguém pode ter a natureza de Deus se não tivesse livrado na cruz da natureza do diabo, que era aquilo que Adão e Eva recebeu no paraíso. E aí você nasceu de novo e recebeu a nova natureza. Mas agora tem um problema. Qual é o problema? Você se tornou espiritual. O que é nascido, Jesus conversando com Nicodemos, capítulo 3, ele diz assim, o Nicodemos vem conversar e diz, Senhor é mestre, sabendo, vamos conversar. Jesus diz, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos disse, Senhor, como é que um homem sendo velho pode nascer de novo? Aí Jesus vai explicando para ele. Ele diz assim, o que é nascido da carne é carne. Tem natureza pecaminosa. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos de novo, foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós recebemos o sacrifício de Cristo, fomos colocados na cruz com Ele. Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. E aí nós nascemos de novo. Nós somos seres espirituais. Nós somos espírito. Agora tem um problema. Você é corpo. Belisque assim, Não faça muito com força, viu? Para você não se ferir. Belisque você mesmo. Você está beliscando o teu corpo. Mas você tem uma alma. Você tem uma alma. O que é a sua alma? A sua alma são as suas vontades, sua razão e suas emoções. Isso é sua alma. Mas você tem um espírito. Agora sabe qual que é o problema? O nosso espírito está pronto. Lembra de Jesus? Chamou Pedro e João para orar com ele quando ele ia ser entregue para morrer, quando Judas ia trair. E os três dormiram. E aí Jesus disse para ele, mas vocês não puderam orar comigo. Vigiai e orai. E ele disse, porque o espírito na verdade está pronto. Está escrito lá, Mateus 26. Mas a carne é fraca. Você já está pronto no teu espírito. Mas eu tenho uma péssima notícia para você e para mim. A nossa alma, que é a nossa carne, é fraca. Sabe por quê? Porque o nosso espírito quer controlar. Mas o meu ego, que é onde está a minha vontade, a minha razão, as minhas emoções, ele tenta dominar. Ele quer ser Senhor. Ele quer sentar no trono. E aí eu entro numa luta entre a carne, o meu eu e o espírito. Quiser ler sobre isso? É só você ler Gálatas capítulo 5, versículo 20 em diante, 22 em diante. A luta entre a carne e o espírito. E a Bíblia diz, digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Mas é uma luta. Muitas vezes nós obedecemos a nós mesmos. E não o Espírito Santo que está no nosso espírito. Sabe quem vive no teu espírito? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É no teu espírito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem. Mas aí quando o Espírito Santo quer levar você a viver a natureza dele, aí ele encontra você, a tua alma. Então, a tua espiritualidade, ela fica assim meio contaminada. E até que Deus termine com você, vai ser essa luta. Até que Deus termine com a gente. São 3 os processos no qual Deus está levando você para terminar com você. Primeiro processo se chama regeneração ou novo nascimento. A regeneração é no teu espírito. Mas você não nasce de novo na sua alma. Você nasce de novo no seu espírito. Mas a regeneração já está pronta em você. Você já é o que Deus quer que você seja no teu espírito.
Mas agora você tem que transformar a tua alma. Rogo-vos, pois, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A alma. E não vos conformeis com este século, versículo 2, Romanos 12. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A tua mente tem que ser renovada. Então nós temos regeneração, novo nascimento, e agora nós temos o segundo passo, santificação. Eu, você e todo crente que está sobre essa face da terra está nesse processo de santificação. Mas aí tem um terceiro passo, que se chama glorificação, que vai acontecer quando Jesus voltar e você receber um corpo semelhante ao de Jesus, corpo da ressurreição, não igual ao corpo que ele nasceu de Maria. Então você vai ser regenerado. E aí, veja só, na primeira fase, você foi liberto da condenação do pecado. Quando você nasceu de novo, Romanos 8 diz assim: já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Levanta a sua mão assim comigo. Levanta a mão e diga assim: já não há mais condenação. Cristo tomou a minha condenação e pagou o preço quando você nasceu de novo. Então o novo nascimento te liberta da condenação do pecado. Agora põe a mão no peito e diga assim: mas agora eu estou num novo processo. Santificação. E o processo da santificação é eu ser livre do poder do pecado. Eu já fui livre da condenação. Eu não vou mais para o inferno, porque a minha condenação caiu sobre Jesus. Ele foi condenado no meu lugar e eu nasci de novo. Mas agora eu estou sendo livre do poder do pecado, e eu serei livre da presença do pecado quando Jesus voltar e eu ganhar um corpo novo. Esse é o processo de Deus. Tem muita gente que não entende isso, e infelizmente nas igrejas não é ensinado. Está tão raso o negócio, mas aqui você recebe o ensino. São 3 fases. Agora, nós estamos falando dessa que a gente está nela, porque nós já saímos da primeira, mas não entramos na terceira. Nós estamos aqui na libertação do quê? Do poder do pecado. E o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Então, essa luta, mas nós vamos vencer. Nós vamos dominar a nossa alma. Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz assim: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perde. Quem perder a sua vida por amor a mim, ganha. Que adianta ganhar o mundo inteiro? Vai lá na Bíblia para você ver, está escrito isso, estou citando a Bíblia. E perder a sua alma. Você está no processo agora de ganhar a sua alma. E enquanto nós não ganhamos a nossa alma, infelizmente a nossa espiritualidade é meio contaminada. E para a gente entender isso, hoje eu quero estudar com você sobre como é que foi a espiritualidade contaminada de um profeta, que era verdadeiramente profeta de Deus. Um homem que tinha o olho aberto, que Deus falava por ele, e que todo mundo sabia. O nome desse profeta é Balaão. Hoje nós vamos ver como é que foi a espiritualidade contaminada do Balaão, para que eu e você não contaminemos a nossa espiritualidade. Como é que o Balaão contaminou a sua espiritualidade? A primeira coisa que eu digo aqui na introdução que eu fiz: em nossos dias existe uma tremenda confusão sobre qual é a verdadeira espiritualidade. Sabe, irmãos, tem gente que pensa que se você tornar do reteté, você está tudo bem. Aí tem um reteté no meio que está com todo mundo, sai dali, é como tivesse uma capa, veste a capa de crente, entra aí, glória a Deus, aleluia, e profetiza, e patatá, sai dali, põe a velha capa, e está no pecado. E está no pecado. Não controla a boca,
não controla os olhos, está no pecado. Essa é uma espiritualidade contaminada. Não é que nós queremos. E às vezes nós pensamos que a pessoa é espiritual. Você vai ver hoje Balaão, homem que tinha visão, com olhos abertos, contaminando a sua espiritualidade. E às vezes nós pensamos que espiritual é aquela pessoa que profetiza, oh, aleluia, que tem os dons e que se move nos dons. Sabia que os dons não têm nada a ver comigo? Os dons são do Espírito. Sabe o que tem a ver comigo? É o caráter. Sabe o que é o caráter cristão? É aquilo que está escrito como sendo na Bíblia frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo é amor. E aí eu saio lá fora e brigo com o meio mundo. É paz. E aí eu saio lá fora e não tenho paz. É justiça, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, o caráter do cristão. Isso é o que fala da espiritualidade do cristão. É o temor a Deus. Isso é o que fala do que é um cristão espiritual. Ok? Então nós vamos ver a verdadeira espiritualidade. A primeira coisa que nos diz a palavra de Deus, que o que Deus quer é o conhecimento de Deus. Alguém ponha para mim, por favor, Oséias capítulo 6, versículo 6. Oséias 6,6. Vamos lá? A verdadeira espiritualidade. Qual é a verdadeira espiritualidade? Está aí Oséias 6? Ok, vamos fazer a leitura? Todo mundo junto. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus quer ser conhecido. Sabe qual é a tua missão, meu irmão, minha irmã? É conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o moto da Jocum. A missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o lema da Jocum. É bíblico, profundamente bíblico. Youth with a Mission. Jocum. Esse é o lema deles. Então, está dizendo aí que o conhecimento, Deus quer o conhecimento dele. Sabe de onde vem a tua mudança? À medida que você conhece a Ele. E antes aí nesse texto está escrito, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa. Então, a verdadeira espiritualidade é aquela que tem conhecimento do Senhor. Agora presta atenção, olha aqui para mim todo mundo, não é conhecimento na teoria, porque muitas vezes nós temos a teoria da coisa, mas não temos a prática da coisa. A palavra conhecimento no hebraico está intimamente associado com a prática. Não existe conhecimento sem a prática. Então o conhecimento de Deus é experimentar Deus. Se eu estou doente, eu creio que Jesus, um dos nomes dele, é o Deus que me sara. Então antes de ir no médico, eu vou orar para ser curado. E depois, claro, eu vou no médico, sem problema. Mas se eu for primeiro no médico e não orar, eu estou confiando mais no médico do que em Jesus. Mas se eu orar, pode ser que Jesus queira me curar sem médico, e Ele me cura. Mas pode ser que Ele queira usar o médico. Por que você acha que tem médico? Porque Deus quis que tivesse. Então Ele pode querer usar o médico. Mas eu tenho que começar em Deus. A vida espiritual genuína começa na pessoa de Deus. Amém? Aleluia! Aleluia. A verdadeira espiritualidade, então, ela vem de dentro para fora. Irmãos, tem muita gente aí fazendo uma espiritualidade que é pura coisa de fora para dentro. Não tem nada de dentro para fora. A verdadeira espiritualidade é aquela que vem de dentro de você. Sabe por quê? Por um tempo na minha vida, eu era ateu e à toa. Eu sempre digo isso. Terrivelmente envolvido no pecado, e Deus começou a trabalhar comigo, porque eu conheci a Nícia, minha esposa, era filha de pastor, aonde eu fui amarrar o meu burrinho. E aí eu me apaixonei por ela, não queria nada comigo, disse na minha cara que nunca ia namorar comigo, porque eu era incrédulo, mas eu era um cara de pau, eu ia lá na casa dela, e eu fui lá na casa dela, ainda que ela não quisesse nada comigo, me tornei amigo dos irmãos dela, das irmãzinhas dela, tinha uma pequenininha, nenê ainda, me tornei amigo e ficava lá. E ia lá, direto. E lá era casa de pastor, só tinha Bíblia.
E aquele negócio começou a me irritar. Um dia eu resolvi, eu vou mostrar para esses crentes como é que é o negócio. Cheguei em casa e perguntei: mãe, tem uma Bíblia? Eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe olhou e arregalou um olho e disse: Bíblia? Eu, um perdidão, falando de Bíblia, por que você quer uma Bíblia? Eu disse: não, eu gosto de ler tudo, a senhora sabe que eu leio tudo, que eu vou ler a Bíblia. Ela falou: não tem. Aí no dia seguinte ela falou: olha, eu me lembrei que a gente tem uma Bíblia por aí, não sei onde está. Uma Bíblia que você ganhou quando era menino, estudava no colégio de padre, você ganhou um concurso lá e tem uma Bíblia aí. Falei: então acha essa que eu vou ler. E aí eu comecei a ler. Comecei a ler no Mateus, do Mateus para frente, como eu leio muito rápido, menos de um mês já tinha lido todo o Novo Testamento, voltei a ler, e aí eu ia lendo, ia anotando. Chegou um tempo que eu fiquei claramente consciente que se eu morresse, eu ia para o inferno. E Deus estava me dizendo: eu quero você, se entregue. E sabe qual foi a minha resposta para Deus? A mesma que muito crente aí dá, muito frequentador da igreja dá. Eu disse para Deus: tá bom, Deus, eu vou trabalhar para o Senhor. E fui trabalhar, fui ser líder dos jovens, fui fazer um monte de coisa na igreja. Se morresse, ia para o inferno. Se morresse, ia para o inferno, porque não tinha nada dentro de mim. A minha espiritualidade era só mudança de comportamento. Sabe, eu ia para a igreja, daí quando saía de lá da igreja, fazia tudo que não podia fazer. Terrível. Então essa espiritualidade de fora para dentro não é de Deus. A espiritualidade de Deus é aquela que vem do teu espírito, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em você. E vem, e aí você vai obedecer a voz do Espírito e vai andar de conformidade com Ele. Não é uma coisa de fora para dentro, não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. Diga comigo: a verdadeira espiritualidade começa na mudança de natureza. E ela vem de dentro para fora. E aí eu fazia tudo aquilo. E um belo dia, Deus pegou no meu pé. Eu vinha dirigindo, sofri um acidente que era para morrer. E o que aconteceu? Meu carro bateu numa pedra, tinha um precipício, e eu caí. Por uma fração de segundo, eu não me lembro o que aconteceu. Eu não sei como saí do carro, era uma Brasília azul. Eu não me lembro como eu saí, branca aliás, não me lembro como eu saí do carro, mas quando eu volto a me lembrar, eu me lembro que eu reduzi, era uma curva, e aí tinha um precipício, eu reduzi, cantou o motor, eu bati numa pedra grande e aí não me lembro mais nada. E quando eu estava rolando para o precipício, a Brasília ia passando por cima de mim assim, ela caiu lá dentro, e vocês sabem, a Brasília tem motor atrás, ela fez assim, ó, fechou com uma gaita. Pum. Se eu tivesse dentro, não tinha sobrado nada de mim. E enquanto eu rolava, toda a minha vida passou como se fosse um raio. Tchum, com um choque elétrico. Passou toda a minha vida, as oportunidades que Deus tinha me dado para receber a Ele, para mim me tornar cristão, tudo que Deus tinha feito. E Deus falou comigo: você ia morrer hoje, mas eu te tirei porque eu tenho um propósito para você. E rolando, eu disse: Senhor, eu te recebo para nunca mais deixar o Senhor de lado. Porque até então já tinha umas 15 vezes recebido e desrecebido. Naquele dia eu nasci de novo. Todo mundo que recebe Jesus, desrecebe. Quem nasce de novo, nunca desnasce. Todo mundo que se converte, pode desconverter. Mas quem nasce de novo, está escrito lá na Bíblia. Foi o Nicodemos que disse: como um homem sendo velho pode nascer de novo. Não tem como voltar atrás. A única coisa que não tem volta é o novo nascimento. Nós usamos a palavra errada. Eu sou cristão porque eu me converti. Não diz nada. Cristão genuíno é o que nasceu de novo. Convertido é aquele que está fazendo alguma coisa para Deus, muitas vezes, como eu tive. Entenderam? E aí eu me levantei dali, começou a vir na minha mente os hinos da igreja, eu cantava até no coral da igreja, começou a vir na minha mente os hinos da igreja, e eu comecei a cantar e lágrima rolava. Eu nasci de novo. Cheguei em casa, bati na porta, fui na casa da Nice, não fui nem na minha casa. Bati na porta assim, eu estava todo sujo, arrebentado assim, só com um pé de sapato. Naquele tempo, os homens usavam um sapatão assim, um salto desse tamanho. Então eu estava assim, com um salto. E bati na porta, a Nice olhou,
que aconteceu? Eu falei, nasci de novo! E ela me olhou, o quê? Nunca mais voltei atrás, porque nasci de novo. A coisa é de dentro para fora. A verdadeira espiritualidade é de dentro para fora. Não é ritual que você faz, não é nada disso. Vem de um coração consagrado a Deus. Coloca para nós Isaías 29:13. Gente, pode ir seguindo a gente aí, tá? Obrigado, já estavam seguindo. Vamos ler aí, todo mundo junto? Isaías 29:13, o que diz? Com a boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. A espiritualidade veio do coração, meus amados. E agora, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que aprenderam de cor. Vocês entenderam? O coração. E o coração aí é sinônimo do teu espírito. Ok? Vem do teu espírito, a verdadeira espiritualidade. Vem de um coração consagrado a Deus. Ai, eu recebi Jesus. Ok, isso eu não posso checar, porque só o Espírito Santo pode saber se você nasceu de novo ou não. Mas eu posso fazer um cheque com você. Apresenta os frutos do teu nascimento, do teu novo nascimento. Pela árvore os conhecereis. Não pode árvore má dar bom fruto, e nem árvore boa dar mau fruto. Pelos frutos os conhecereis. Está dando para entender? Então os frutos são a prova da tua consagração. O que você faz diz quem você é. O que vem do teu coração define o que você vai saber, vai fazer. Vamos aí para o próximo, Salmo capítulo 1, versículo 2, a primeira parte. Você já conhece de cor isso, né? Antes, é isso mesmo, vamos lá? Antes, todo mundo junto, vamos lá. Antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Esse é o ser espiritual. Tem prazer na lei do Senhor. Ai, pastor, mas eu vou ter que fazer isso para Deus. Sabe, às vezes nós entregamos tudo para Deus, mas tem uma área da nossa vida que nós dizemos, não, essa mando eu, Senhor. O Senhor pode entrar nesse quarto, na cozinha, mas essa sala aqui, mando eu. Não tem prazer na lei de Deus. Sabe, uma vez um irmão, agora recentemente, falou comigo, pastor, não sei se acontece com o senhor, mas comigo acontece que parece que antes ia tudo muito mais fácil, pastor. Mas agora que eu recebi Jesus, parece que é uma coisa... E eu fiquei, só se for para você, porque para mim não. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer. Não tenho problema com isso, não é um peso. Então a verdadeira espiritualidade é aquela a qual não é um peso sobre você. Você faz com prazer, porque é de dentro para fora. Vem do Espírito Santo. Você é só um instrumento. Então, se a tua espiritualidade está sendo um peso, meu irmão, vai rever se você nasceu de novo ou não. Ok? Vamos para frente. Vem da meditação da lei do Senhor. Na sua lei medita. Irmãos, não posso ficar sem ficar meditando na Bíblia. É um negócio interessante. Eu amo ler a Bíblia. Estudo a Bíblia. Não leio para pregar. Eu pergunto ao Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Por exemplo, sabe quando que eu fiz essa pregação aqui? Sábado. Mas sabe quando eu comecei a perguntar para o Senhor? Segunda. Amanhã já estou perguntando para a próxima. Sabe por quê? Porque eu vou meditando, vou perguntando ao Senhor. Não adianta, eu sou capaz de pegar qualquer texto da Bíblia e estudar com você. Você pode me dar qualquer texto, a qualquer hora. Eu sou professor nessa área. De método de estudo bíblico, de hermenêutica, de interpretação da Bíblia. Mas eu nunca faço isso. Sabe por quê? Porque eu estudo a Bíblia para mim. Mas o que o Senhor quer falar, Ele é o Senhor, não eu. Eu não estudo a Bíblia aqui para fazer um sermãozinho, para falar com você. Você está hoje vendo e ouvindo aí tudo aquilo que eu agonizei durante a semana
para entender de Deus o que Ele queria que eu falasse com você. Eu agonizei na presença do Senhor. E tem mais, eu tenho um trato com o Senhor entre mim e Ele. O dia que eu não tiver nada dele para pregar, eu chamo alguém. Eu tenho alguns amigos. Por exemplo, o Larry, que é muito amigo meu, faz anos que não prega aqui, faz tempo que não prega aqui. Esses dias eu já estava quase pensando em chamar o Larry, mas o Senhor, numa hora, assim, em 30 minutos eu tinha tudo que o Senhor queria falar. A gente precisa agonizar perante o Senhor, ali, porque o prazer tem que estar nisso. Porque a gente tem que amar. Amém? Então essa é a verdadeira espiritualidade. Provérbios 1:7. A espiritualidade verdadeira, irmãos, é aquela que tem temor no Senhor. Dá uma lida aí. O temor do Senhor, vamos lá todos juntos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Temor do Senhor. Sabe, tem gente que não teme, não há temor. Falta temor ao Senhor. Age como se fosse dono da sua própria vida. Essa é a verdadeira espiritualidade, irmãos. Qualquer coisa que não seja assim, não é verdadeira espiritualidade. Não é. Segunda coisa, primeiro, nós vimos sobre a verdadeira espiritualidade. Agora eu quero começar a ver a espiritualidade do Balaão com vocês. Então vamos lá para Números capítulo 21. Como é que é essa espiritualidade contaminada? Como é que funciona isso? Estamos aí? Estamos aí, Números capítulo 22, desculpem, 1 a 22. Como é que foi a espiritualidade do Balaão? A primeira coisa, o Balaão era um profeta mesmo. Veja aqui, depois os filhos de Israel partiram, vamos ler todo mundo junto, gente, é para você participar, sabe? Não é uma escolinha, mas você não é um esquenta-banco, você participa, ok? Vamos lá? Depois os filhos de Israel partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. 2. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera aos amorreus. Escutou a história. Vamos para frente? E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Vamos para frente? Por isso, disse aos anciãos de Midian: agora essa multidão lamberá tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Então o que aconteceu aí na história? Ficaram com medo, disseram: agora o próximo é a gente, os outros eles já lidaram, agora vem a gente, a nossa vez. Vamos lá, e o Balaque fez o quê? E ele enviou mensageiros a Balaão, de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos de seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra, e estacionou diante de mim. Vamos lá. Vem, pois, amaldiçoar-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Porventura prevalecerei, de modo que os possas ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado a quem tu amaldiçoares. Então um profeta que era conhecido como aquele que ele amaldiçoava quem ele abençoava era abençoado, recebe agora um chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E se ele era profeta e Deus falava com ele, então ele sabia que não podia amaldiçoar aquele povo. Mas veja só o que acontece. Vamos para frente. Olha aí, ó. Próximo versículo, por favor. Seguiram, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço do encantamento nas suas mãos. Grana. Trouxeram grana para ele. Queriam comprar uma profecia. Olha só, contra o povo de Deus.
E chegando a Balaão, referiram as palavras de Balaque. Próximo versículo. Eis que ele lhes respondeu: passai esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Gente, era para ele ter dito: para aí, não tem conversa. Esse é o povo de Deus. Deus tirou do Egito com sinais. Deus fez milagres, maravilhas. Esse é um povo abençoado. Não vou me envolver em tentar fazer o que Deus não está fazendo. Então vamos para frente? Então veio Deus a Balaão. Espera aí, gente. Ele foi um profeta mau, mas era profeta de Deus ou não? O que você está lendo aí? Então veio Deus a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão contigo? Aí vai. Respondeu Balaão a Deus. Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou dizendo: eis que um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura, porei pelejar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque este povo é bendito, e você é parte desse povo. Põe a sua mão no seu coração e diga: profecia má não cai contra mim, porque eu sou bendito. Aleluia! Não pode. Deus disse claramente para ele: não posso. É povo bendito, é abençoado, não tem como amaldiçoar. Eu estou abençoando, é o meu povo. Aí o que acontece? Veja como é que entra a contaminação no coração de Balaão. Sabe por que eu estou vendo isso com vocês, irmãos? Porque é assim que entra a contaminação no nosso coração. Vai lendo, vai para frente. E levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa a deixar-me ir convosco. Esse é o camarada que era só de fora para dentro, não era de dentro para fora. Ai, se não fosse o Senhor se recusar, até que eu iria, mas o Senhor disse: não vai. O Senhor se recusa a me deixar ir. Não sou eu que recuso. Vocês estão entendendo aonde que começa a contaminação da espiritualidade? Começa quando nós começamos a fazer as coisas de Deus a contragosto. Começa quando nós começamos a pegar a vontade de Deus e não fazer essa vontade de Deus a nossa vontade. Não deixá-la entrar no nosso coração. E aí então, Deus recusa a gente fazer. E daí a gente fica lá: ai, eu queria tanto. Aí, talvez o Balaão estava num tempo que precisava de grana. Porque se vocês verem a história toda, ele tinha gente com ele, tinha discípulos. E talvez ele precisava de grana. E aí ele olha aquilo que foi trazido, e não era pouco, e Deus diz não. E ele olha: ai, não. Não é exatamente assim que acontece com você e comigo, quando queremos fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, mas que já caiu no nosso coração, e que a gente quer fazer? Eu tenho histórias para contar para vocês das minhas contaminações. Porque não pense que isso não acontece comigo. Eu lembro que no começo da minha vida cristã, tinha um homem, eu tinha uma companhia de produtos agrícolas que eu vendia, e tinha um homem que era engenheiro e tinha uma fábrica de adubo foliar, esse que se passa líquido em cima da planta. E ele me convidou para ser sócio dele. E eu, naquele tempo, eu orava assim mesmo, estava na oração. E eu fui orar e Deus disse não. E daí eu fui orar de novo, para ver se Deus deixava. E eu fui orar de novo, e Deus disse não, e no fim eu fiz. Gente, depois que eu fiz, esse camarada começou a me contar a história dele. Ele me contou a história, que ele pelo poder da mente matava as pessoas, que ele fazia não sei o quê. O camarada era espírita, o camarada era um terrível homem. Me contou que tinha feito na Segunda Guerra, que ele participou. E aí eu já era sócio dele. Ai, Jesus. Um dia, um demônio veio sobre ele.
E ele pegou um facão desse tamanho assim, e era uma fábrica, então tinha todos os tonéis aqui, daí tinha uma coisa que você subia para ver os produtos lá de cima, e ele saiu correndo, ele era já velhinho, e ele saiu correndo atrás de mim com aquele facão, e eu correndo dele. E aí quando eu cheguei lá em cima, eu pensei, o que eu fiz? Que ridículo. Que ridículo. A contaminação. Sabe o que a Bíblia diz lá em Mateus? Que o brilho das riquezas, está lá na parábola do semeador, que o brilho das riquezas atrai e seduz. O solo espinhoso, normalmente há espinhos no nosso solo, nós temos que arrancar, porque se a gente deixa os espinhos, nós ficamos com um solo espinhoso. Sabe o que acontece com o solo espinhoso? Os espinhos vêm, sufocam a semente. E Jesus interpreta qual é. O que quer dizer o solo espinhoso? Ele diz que a fascinação das riquezas sufoca a semente. Sufocou a minha semente naquele tempo. Glória a Deus que eu pude encontrar arrependimento, mas tem gente que entra nesse caminho e às vezes vai a vida inteira cristã dela e não encontra arrependimento. É um coração que tem obediência, mas não é uma obediência que vem lá de dentro, é uma obediência que vem aqui da cabeça. Deus disse não, não. Então vamos para frente aí? Deus recusou. Vamos para frente, gente. Vamos aí? Levantaram-se, pois, os príncipes e foram e disseram a Balaão, a Balaque. Balaão recusou-se a vir conosco. Não quer, ele não vem. Ok? Balaque, porém, vamos aí todo mundo, tornou a enviar príncipes em maior número e mais honrados do que aqueles. Você acha que o diabo desiste? Não. Estes vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores a vir comigo. Vai lá. Porque grandemente te honrarei. E aí a coisa pega. E farei tudo o que me disseres. Um cheque assinado em branco. Vem, rogo, amaldiçoa esse povo. Vai para frente. E aí o que diz? Respondeu Balaque, ainda que Balaque quisesse dar a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia. Não é eu não gostaria. Não é eu não aceitaria. Eu não posso, porque Deus não deixa. Eu não poderia ir além da ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena, nem grande. Ele obedecia, ele falava com Deus, mas não descia no seu coração. Ele não tinha a verdadeira espiritualidade, ele tinha uma espiritualidade contaminada. Agora veja o que ele faz. Antes da gente ver o que ele faz, pergunta: ele já sabia o que Deus pensava? Já! Deus disse não vai. Deus disse esse povo é abençoado. Mas veja o que ele faz agora. Quando a nossa espiritualidade se contamina, irmãos, nós começamos a ir para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, cada vez mais. Agora, pois, vamos, que fiqueis aqui, ainda esta noite, para que eu saiba do Senhor o que ele me dirá. Que história é essa? Parece o João. Já disse que eu não devo fazer sociedade com esse camarada. Mas eu ainda quero. Então vou mais uma vez consultar o Senhor para ver se ele mudou de ideia. Eu tenho uma palavra para vocês, irmãos, e para mim mesmo. Deus não muda de ideia. Quando ele disser uma coisa, não pense que ele vai voltar atrás. Não vai voltar atrás. Então ele vai lá, por que ele está fazendo isso, irmão? Porque a espiritualidade dele está contaminada. Ele está fascinado pelas riquezas. Agora, para pensar em você. Porque eu não estou pregando aqui para contar do Balaão. Irmão, seja honesto comigo. Por que você acha que essa palavra ficou escrita aqui? Ela ficou escrita aqui para mim e para você. Para a gente olhar nessa palavra aqui e ver o que já aconteceu. E não deixar acontecer com a gente. Não contaminar a nossa espiritualidade. E ele foi, vamos lá. Pelo que, pois...
Deus a Balaão de noite e disse: já que esses homens vieram te chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, fará aquilo que eu te disser. E agora, Deus quer ou não quer que vá? Deus não quer que vá. Mas se você insistir, você tem uma coisa que Deus te deu chamado livre-arbítrio. E Ele vai deixar você fazer a bobagem que você quer fazer. Ele não vai impedir você, porque Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Você tem livre-arbítrio. Você tem decisão. Deus não vai trabalhar contra a sua decisão. Mas quando você fizer a sua decisão, você vai pagar por ela. Deus não é ninguém para se zombar. Sabe como é que eu leria esse versículo aí? Eu leria esse versículo dessa maneira. Ok, se eu fosse Deus. Eu leria dessa maneira. Ok, Deus. Ok, Balaão. Se você quer ir, então vá. Mas fique sabendo, você não vai fazer nada, porque eu não vou deixar você fazer bobagem. Porque o meu povo, eu cuido dele. Você não vai poder profetizar. Só vai poder falar o que eu falar. E vocês vão ver mais para frente que o Balaão abria a boca para profetizar e saía coisa contrária. Por causa da soberania de Deus. Deus é soberano. Mas nós temos arbítrio. Se você quiser contaminar a sua espiritualidade, Deus deixa que você contamine. E sobre você vai acontecer a consequência da contaminação. Esse é o Deus que temos. Amoroso, fala claro com a gente, mas santo e justo. Vamos para frente? Então se levantou Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E agora com quem ele está? Ele deixa Deus e vai com os inimigos de Deus, que quer amaldiçoar o povo de Deus, que quer impedir o plano que Deus tem para o povo de Deus, quer entrar na terra e possuir a terra. Agora ele mudou de lado, mas ainda continua. Ai, eu sou profeta de Deus, homem de olhos abertos, mas com espiritualidade contaminada. Muitas vezes é isso que nós somos. Estamos contaminando a nossa espiritualidade. Vamos lá? A ira de Deus se acendeu. Agora nós vamos para outro ponto, irmãos. Qual é o outro ponto? Quais são os resultados de uma espiritualidade contaminada? Leia primeiro o resultado. A ira de Deus se acendeu. Outra vez bem alto. Está com medo? A ira de Deus se acendeu. Toda vez que você contaminar a sua espiritualidade, a ira de Deus se acende. Não, pastor, pelo que Deus é esse? Esse é o Deus da Bíblia. É amoroso ao ponto de dar o seu filho Jesus para que você nasça de novo. Mas te deu livre-arbítrio, te deu liberdade de decisão, não vai manipular a tua decisão. E quando você quiser ir, Ele vai deixar você ir, mas saiba que você vai contra Ele. Acendeu-se a sua ira, porque Ele ia. Era como se Deus ainda tivesse uma pontinha de esperança. Espero que se arrependa. Mas depois de começar na descendência, para voltar, alguns nunca voltam. Como o caso de Balaão. Ele morreu pela espada dos filhos de Deus. Está lá para frente na história. Se acendeu porque ele ia. E o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário. Então, duas coisas acontecem quando contaminamos a nossa espiritualidade. Primeiro, a ira de Deus vem sobre a gente. Já não está mais a bênção. Agora está a vara, o chicote, a ira. Segunda coisa, Ele não está mais lá por você e por mim. Ele está lá contra eu e contra você. Já pensou você tendo Deus contra você? Brincadeira. Olha o texto. Olha o texto. E se pôs no caminho para o adversário. Vamos lá, todo mundo. Ora, ele ia montado na jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. Vamos para frente. Próximo versículo. A jumenta, vendo o anjo do Senhor, parado no caminho, com a espada desembainhada na mão, desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. A jumenta, a história é assim, Balaão está montado na jumenta, o anjo fica ali, e não ia matar a jumenta não.
Nesse ponto, a vida da jumenta tinha mais valor do que a vida do Balaão. Pode um negócio desse? Pode. Quem decide uma desgraça dessa? Eu e você, quando contaminamos a espiritualidade. Então, o anjo estava ali, quando o Balaão passasse, no pescocinho. A mula viu. Quando nós contaminamos a nossa espiritualidade, nós nos tornamos mais cegos do que uma mula, porque a mula viu e ele não viu. A nossa vida fica em dependência de uma mula. É mole ou quer mais? Não terminou. Já pensou acontecer isso com a gente? Entendeu? Então a mula sai do caminho. E o Balaão fica irritado, espanca a mula e põe a mula de novo no caminho. A mula salvou a vida dele e ele espancou a mula. Quando estamos nesse ponto, amados, nós começamos a não reconhecer o que Deus está fazendo por nós, o que as pessoas fazem por nós. Fala, pastor. Eu quero dizer para vocês como pastor, essa é a minha experiência. Sabe por quê, irmãos, que eu não deixo o pastorado? Porque eu não sou pastor por causa das pessoas. Eu sou pastor por causa de Deus. Eu não estou aqui para simplesmente servir as pessoas. Eu sirvo as pessoas quando Deus me manda eu fazer alguma coisa por elas. Mas eu não estou aqui por causa das pessoas. Eu estou aqui por causa do meu Deus. Porque às vezes dá vontade de chutar o balde. Porque veja o que ele fez. Bateu na jumenta. Vocês não têm ideia o quanto bate em mim. Quando eu vou corrigir, quando eu vou pôr na linha. Você não tem ideia quanta fofoca, quanta coisa, quanta palavra dita, quanta maldição lançada. Não tem ideia. Só que eu tenho uma segurança. Contra mim maldição não pega. Eu sou abençoado. É o meu Senhor que eu sirvo. E você tem que entender isso. Porque com você é a mesma coisa. Eu não sou diferente de você. Quando você se decidir a não contaminar a sua espiritualidade, vai acontecer isso com você. Ok? Mas o anjo se pôs numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um lado e um muro do outro. Aí o anjo disse, agora eu quero ver essa mula danada livrar o Balaão. Achou um corredor estreito e se pôs ali e ficou com a espada assim. Quando passar agora aqui, a cabeça cai. Veja o que aconteceu. Vendo, pois... Vamos aí, gente. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se com a sebe e apertou contra a sebe o pé do Balaão, pelo que tornou a espancar. Salvo pela segunda vez, em vara na mula. Já pensou o que aconteceu? É isso que acontece quando contaminamos a espiritualidade. Vamos lá. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho para desviar nem para a direita e para a esquerda. Então o anjo pensou, quero ver essa mula me enganar agora. Quero ver ela desviar de mim. Eu vou ficar aqui e aqui não passa mula. Ela tem que chegar até onde eu estou. E quando chegar, a minha espada no pescoço do Balaão. Tremendo, hein? Vendo a jumenta, vamos lá. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo. Esta jumenta era esperta. Não tinha para onde ir. Então o que ela fez? Sentou. Antes de chegar no anjo, ela deitou. E aí o Balaão virou um bicho. Virou uma fera. Quando nós contaminamos a nossa espiritualidade, nós passamos a não ver as libertações de Deus na nossa vida. E nós começamos a nos tornar contra o que Deus está fazendo. Entenderam? Se deitou debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu. E ele espancou a jumenta com o bordão. Agora foi de fato, agora espancou mesmo. Nisso abriu o Senhor a boca da jumenta e falou, esse cara está pior que uma jumenta. Ela não vê o anjo, ele não vê o anjo. Então agora eu vou falar. Vocês sabem que jumenta não fala, mas se Deus abrir a boca, fala. Então Deus abriu a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão,
E era uma jumenta sábia, essa danada dessa jumenta. Porque, veja, parecia até alguém que sabia como fazer perguntas. E perguntou a Balaão: que te fiz eu para que me espancasse essas 3 vezes? Escuta, vamos pensar aqui, Balaão. Você e eu sou tua jumenta. Que foi que eu fiz aqui para que você me espancasse? Vai para frente. Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Ai, oxalá eu tivesse uma espada na mão, pois agora te mataria. Veja onde chega uma espiritualidade contaminada. Quer matar quem está livrando. Tornou a jumenta a Balaão: espera aí, seu Balaão, vamos conversar um pouquinho aqui. Imagina esse diálogo. Tornou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta? Em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Sou ou não? Você é. Porventura tem sido esse o meu costume de fazer assim para contigo? Quantas vezes eu já fiz isso mesmo? Nunca. E ele respondeu: não. Agora vai para frente. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor. Deus teve que fazer uma intervenção. Abriu os olhos dele. Ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, ali esperando, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Meu Jesus. Vocês entenderam onde chega uma espiritualidade contaminada? Quando a gente deixa entrar no nosso coração coisa que está fora da vontade de Deus para nós, coisa que Deus não tem para nós. E disse o anjo do Senhor: por 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso. Quando você contamina a tua espiritualidade, você vira um... Está com medo de dizer a palavra? Você vira um... É dura essa palavra, mas não sou eu que estou dizendo. Então pode dizer à vontade. Não é julgamento meu. Está na Bíblia. Perverso. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade, agora presta atenção nisso, na verdade, eu te haveria matado, deixando ela com vida. Irmãos, a jumenta estava num lugar de maior valor para Deus do que Balaão. Isso é o que acontece quando contaminamos a nossa espiritualidade. Deixava a jumenta com vida, mas você morria. E a jumenta ia se livrar. Ui, Jesus. Entramos, a nossa espiritualidade se torna pior do que uma mula. Entramos num caminho de perversidade e juízo. E sabe o que acontece? Veja o versículo, capítulo 22, versículo 36 agora. Eu não sei onde que nós estamos aí. Vai para o 36. Tendo, pois, vamos todo mundo junto. Tendo, pois, Balaque ouvido que Balaão vinha chegando, saiu ao encontro até Ir Moabe, cidade fronteira, que está à margem de Amon. Vai para frente. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não te enviei diligentemente mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Ele falou: quem você está pensando que é? O Balaão, quem você está pensando que é? Eu não sou rei, eu não posso honrar, não posso pagar. Respondeu Balaão: eis que sou vindo a ti. Porventura, poderei eu agora, de mim mesmo, falar alguma coisa? A palavra do teu Deus, a palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Veja, agora o Balaão entra debaixo da liderança de quem? Do rei que Deus ia exterminar. Porque a palavra de Deus para aquele povo da terra era: mata tudo. E esse rei morreu. E Balaão foi com Balaque. Repita comigo. E Balaão foi com Balaque. E ele foi com Balaque. Sabe o que acontece? E nós vamos com a quem nós escolhemos. E Deus deixa. Aí para frente. Então Balaque, sacrifício, bois
E deles enviou a Balaão, aos príncipes que estavam com ele. Gente, veja que coisa terrível. Quando nós contaminamos a nossa espiritualidade, nós entramos em sacrifícios hediondos para Deus, contaminados. Nós entramos em sacrifícios de Balaque. Quem tinha que oferecer sacrifício não era Balaque. Mas agora ele oferece sacrifício e o Balaão entra no sacrifício de Balaque. Veja onde fica a espiritualidade. Em que sacrifício, meu irmão, você está vivendo? Qual o sacrifício que você está vivendo? Sacrifício do Balaque ou sacrifício ordenado por Deus? Que sacrifício você vive? E o levou, vamos lá, e sucedeu que pela manhã, Balaque tomou o Balaão, levou a um alto de Baal, viu ele dali, parte extrema do povo. E daí sabe o que ele disse? Olha o povo e amaldiçoa. E disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares. E veja, ele está com intenção de amaldiçoar. Ele pensou que ele podia transformar a decisão de Deus. O que nós pensamos muitas vezes? Que a gente pode transformar a decisão de Deus. Ele disse: eu vou fazer 7 sacrifícios, 7 altares. Vou oferecer ovelhas e novilhos. Quem sabe Deus muda a ideia. Quem sabe eu compro Deus com sacrifício. Meu irmão, minha irmã, espiritualidade contaminada vive tentando comprar Deus com sacrifícios. Eu vou fazer isso, quem sabe Deus olha para mim. Eu vou fazer isso para Deus, quem sabe. Deus não se vende, meu irmão. Ninguém pode comprar Deus com sacrifícios. Meu Jesus. Entra debaixo do sacrifício de liderança iníqua. Orienta a construção de altar e sacrifícios por mãos iníquas. Versículo 34. Vamos aí, irmãos, versículo 34. Nós estamos no 34? Disse Balaque a Balaão: edifica-me 7 altares, tal, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Vai para frente. Próximo versículo, por favor. Não tem próximo? Vai para o 3, então vamos para o 3. 33, versículo 4. 33, 4, por favor. Vamos ler todos? Enquanto estes enterravam a todos os... Eu acho que nós estamos em... Jesus Christ, the Lord and Savior. 33. Então vai para o próximo. Vamos aí. O 33, 4 fala sobre os altares. Vamos para frente. Vamos aí. Vamos aí. Enquanto Deus se encontrou com Balaão, preparai os 7 altares e ofereci um novilho e carneiro. Para quem Balaão disse isso? Para Deus. Quem mandou fazer esse sacrifício? Balaque. Você já pensou a mudança que aconteceu aí? Veja que coisa terrível. 7 altares. E ofereci, disse para Deus. Agora vai para frente, próximo versículo. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volta, Balaque, e assim falarás. Deus ainda tem soberania. Sabe, se você decide limpar a sua espiritualidade perante Deus, Deus tem palavra, ainda que seja falso profeta, vai dar a palavra de Deus para você, e não a palavra que quer dar, não a palavra contaminada. Meu Jesus. Sabe o que acontece? Vamos lá para Números capítulo 31, versículo 15 e 16, estamos terminando. É muita desgraça para uma vez só, né? Mas é para você temer, é para você ouvir e temer. Números 31, 15. É o 15? É 15 e 16. Vamos lá no 15. Eles disse: deixastes viver todas essas mulheres. 16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão. Espera aí, quero que você entenda uma coisa. Balaão não conseguiu profetizar contra o povo. Mas sabe o que ele acabou fazendo?
Ele disse: Balaque, não vai ter jeito de profetizar a palavra contra esse povo, é abençoado, mas vem aqui que eu vou te dar um conselho. Sabe como é que você consegue amaldiçoar esse povo? Manda as garotas bonitas do teu povo fazerem sacrifícios e chamarem os homens de Israel e fazerem sexo com eles e adorarem os seus deuses. Quem deu esse conselho? Balaão deu o conselho para Balaque. Fizeram com que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Uau! O Balaque não pôde profetizar, mas ensinou. O Balaão não pôde profetizar, mas ensinou que se levasse o povo a pecar, Deus é justo e Deus abomina o pecado. E o povo pecou. Veja esse outro versículo. 2 Pedro 2, versículo 15 e 16. Lá no Novo Testamento. Estamos terminando, porque nós temos um almoço gostoso daqui a pouco. Você é nosso convidado, fica com a gente. Os quais, vamos lá, gente, todo mundo. Os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que armou o prêmio da injustiça. Vamos para frente. Mas teve os quais, vamos lá, gente, vamos fazer a leitura. Os quais deixaram o caminho, é o 16, gente. Não, nós não estamos no Apocalipse, nós estamos no próximo versículo do Pedro, 2 Pedro 2, 15 e 16. Vamos ver? Volta para Pedro, por favor, versículo 16, nós não lemos ainda. Vamos lá? Mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Agora vai para o Apocalipse 2,14. Vamos ver? Tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina do Balaão. Qual é a doutrina do Balaão? Vem aí. O qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante do filho de Israel, induzindo-os a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Foi esse o conselho que Balaão deu para Balaque. E ele foi bem sucedido nisso. Agora termina a história. Sabe como é que termina? Números 31, versículos 7 e 8. Veja o fim da história. Descontamina a tua vida, meu irmão. Descontamina a tua espiritualidade, porque senão a história vai terminar assim. Números 31. Ok, 7 e 8. Vamos aí todo mundo? E pelejaram contra Midian, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. 8. E com ele mataram também os reis de Midian. Quem morreu aí? Balaque. A saber, Evi, quem, diz os nomes aí. 5 reis de Midian. Igualmente mataram a espada a Balaão, filho do Peor. Esse foi o fim dele. Mas nós não vamos, em nome de Jesus, ter esse fim, porque nós vamos descontaminar a nossa espiritualidade. Nós não vamos permitir que as fascinações desse mundo, das riquezas, contaminem a nossa espiritualidade. Amém? Amém. E eu concluí dessa maneira. A verdadeira espiritualidade nos leva a ter um coração segundo Deus. Está no Salmo 86. Mas a espiritualidade contaminada conduz a um caminho de perdição. Numa escala de 0 a 10, como é que está a sua espiritualidade? Quão contaminada está? De 0 a 10, se você tivesse que dizer, não vai ter que dizer, é uma pergunta para você pensar. De 0 a 10, como é que está a sua espiritualidade? Ela está contaminada, descontaminada? Quão contaminada, quão descontaminada? Você tem que responder para você isso, irmãos. Não tem saída. Quais as 2 maiores coisas que me impedem de ser espiritual segundo Deus? O que está te segurando? São as riquezas? São as amizades? O que te segura? E a última pergunta:
Quais as duas maiores coisas que farei para restaurar a minha espiritualidade? Quais são as duas maiores coisas que você vai fazer para restaurar a espiritualidade? Isso é com você e com teu Deus. Mas eu te digo, a primeira delas chama-se arrependimento. Diz a Bíblia, arrepende-te. Arrependimento é mudança